Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o mercado de transferências do Vitória e algumas atualizações importantes, né, do clube, com alguns outros movimentos e vários nomes sendo especulados. Um deles, inclusive aqui, ó, em relação ao Alisson, jogador que, de acordo com informações, foi oferecido ao Vitória, o que eu acho difícil de acontecer, até porque é um cara que está nos planos do São Paulo. Eu não acho que ele sairia, o staff dele oferecendo ele para outros clubes. Vale lembrar que recentemente o Corinthians demonstrou interesse na sua contratação, mas até por ser um rival e tudo mais, mesmo que ele não viesse sendo utilizado, o São Paulo daria preferência para negociá-lo com outro clube, né, aqui no Brasil. Eu falei, vamos ver daqui para o meio do estadual, a gente pode ver se ele vai continuar tendo espaço ou não. Nesse último jogo aqui na temporada contra o Mirassol, ele começa como titular e é substituído no segundo tempo. O São Paulo perde por 3-0, então vamos ver até se ele volta à titularidade ou não. Na temporada passada somou 52 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ele que surge como um ponta, né? Eu torço pro Cruzeiro, acompanho a carreira dele aí quase toda. Ele era um ponta direita, mas aí foi virando volante e vive uma fase boa no São Paulo. Principalmente, acho que desde quando que ele virou mais volante? Foi 2024 mesmo, né? Enfim, apesar de que ele não era um ponta de marcar muitos gols, eu acho que ele até combinava com essa característica mais central. Agora, de marcação é o que eu fiquei mais surpreso, mas assim, eu acho que é até características parecidas assim que o elenco do Vitória precisa para esse ano. Vamos ver, até porque ele tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027 e está avaliado em algo em torno de 10 milhões de reais. Talvez uma compensação financeira mais baixa, 6, 7 milhões, por já ter 32 anos. Eu acho um baita jogador que pode fazer várias funções, né? Pode cair também como um meia esquerda, como ponta direita, um cara ali mais defensivo pelo lado direito em determinados jogos. Pode sim ser muito útil. Se eu fosse o Vitória, eu ficaria de olho, apesar, né, desse interesse de outros clubes que já foi especulado. Só antes peço para a ajuda aqui de vocês para chegarmos em 72 mil inscritos e mais especificamente torcedor do Vitória. Voltamos, né, recentemente a trazer mais vídeos do Leão aqui para vocês. Eu peço para você deixar seu like, se inscrever, porque o YouTube não estava entregando os vídeos do Vitória. Então, para a gente continuar a fazer mais conteúdos, eu peço seu like, sua inscrição e qualquer curtida que você deixar aqui embaixo, um comentário, já ajuda ao YouTube entender, né, que você quer mais esse tipo de conteúdo e entregar mais, porque o YouTube não estava entregando, a gente até parou, né, de trazer vídeos do Vitória, mas vamos voltar aqui para próximo, né, desse início da Série A. Bora falar aqui também sobre esse pacotão de jogadores que está no Fortaleza e que tem interesse do Vitória. Eu já tinha trago um vídeo aqui na reta final do Brasileirão e tal, quando foi confirmado o rebaixamento do Fortaleza e o Vitória na Série A, de que o Vitória poderia ir atrás de alguns nomes, né? E tem alguns aqui sendo especulados bem interessantes. Dentre eles o Moisés, que faz parte dos planos do Fortaleza. Não seria uma contratação fácil, porque o Fortaleza pagou quase o valor que ele tinha pago, né? Quase 3 milhões e 400 mil reais. Vamos colocar 20 milhões de reais na sua contratação. Na reta final de 2025, ele fez 28 jogos, 4 gols e 2 assistências, perdeu essa sua titularidade na reta final da Série A. E aí, na estreia do campeonato cearense, ele foi titular contra o Ferroviário. Então, muita gente agora fica naquele ponto. Fortaleza poderia emprestá-lo, porque tem contrato até o fim de 2027, para aliviar, né, o salário dele, por exemplo, e voltar para o Fortaleza ano que vem numa eventual Série A, ou não, só teria interesse em negociá-lo em definitivo. Tem que ver, até porque ele foi vendido em 2023-24, maior venda naquele, até então, na história do Fortaleza, para o Cruz Azul, por mais de 33 milhões de reais. No México não foi muito bem, até voltar para o Fortaleza. Destaque para 2024, né, 17 gols em 54 jogos. O Pochettino também é uma situação parecida. Caramba, ele já está no clube desde 2023. Foi comprado naquela ocasião, chegou de graça, tem contrato por mais um ano, avaliado também nessa casa de 20 milhões de reais. O São Paulo é um dos interessados. Acho difícil o Fortaleza topar um empréstimo ou algo assim, ou, por exemplo, abrir mão, né, do jogador nesse momento. 45 jogos na última temporada, 4 gols e 6 assistências, viveu uma fase muito boa, né, no Fortaleza de fato, em alguns momentos de Libertadores e tudo mais. É um jogador que eu gosto. Outro que eu vejo mais viável é o Emmanuel Martinez, que apesar de ter sido comprado por mais de 10 milhões, jogou pouco nessa última temporada, só 31 jogos, desde quando chegou em 2024, sofreu com algumas lesões. Eu ficaria de olho, acho que é um nome bom e que está uma oportunidade de mercado, até porque se aparecesse o Vitória interessado no empréstimo, por exemplo, eu acho que poderia dar negócio. Lembrando que ele foi um alvo do clube em 2024, o Vitória e o Fortaleza disputava ele em 2024, quando o Leão tinha acabado de subir para a Série A, o Vitória, né? E aí não conseguiu a contratação porque o América pedia 1,5 milhão de euros e foi lá e o Fortaleza foi lá e pagou esse valor.
que acabou não dando muito certo. Eu gosto, ele já fez uma boa Sul-Americana, uma boa Série A pelo Vitória, pelo América, né, em 2023. Acho que se chegasse pro Vitória seria um baita nome. Tanto ele contra o Alisson, né? Por exemplo, o Emmanuel Martinez mais pelo lado esquerdo e o Alisson como volante pelo lado direito. São dois jogadores que marcam muito bem e que têm facilidade para chegar no ataque, né? Tanto que em 2023 pelo América foram 9 assistências e 1 gol. E nas temporadas mesmo ruim, né, pelo Fortaleza, mais defensor central, foram 7 participações em gols, né? 5 assistências e 2 gols em 59 jogos. Mais um aqui também é o David, né, atacante então que está aí negociando um empréstimo. Eu vou deixar essa matéria aqui, ó. Vasco e Vitória retomam negociações por empréstimo do atacante David. Então, um jogador que esteve por último no Vasco da Gama nesses últimos 2 anos com muitos altos e baixos, como tem sido a carreira dele, né? Então, assim, desde quando ele saiu do Cruzeiro e foi para o Fortaleza, ele teve 2 anos muito bons até ser comprado pelo Internacional. Acho que foi 15 milhões, né? O mesmo preço também que o Vasco pagou para comprá-lo em 2024. Acho que foi próximo disso, entre 15 e 10. Tem um contrato até o fim de 2027, ou seja, esse empréstimo poderia ainda, né, ele voltar e ter mais um ano de contrato com o Vasco da Gama para tentar recuperar um investimento ou algo assim. Na última edição do Brasileirão, 24 jogos, 2 gols e 3 assistências. Vale lembrar também que ele teve uma passagem boa, né, pelo Fortaleza naqueles anos, ó, 2021, 5 gols e 2 assistências, e 2020, né, pelo Fortaleza também, 7 gols e 5 passes. Passagens mesmo ruins, vamos colocar assim, pelo Internacional, 2 gols e 2 passes. Pelo São Paulo em 2023, 5 gols e 3 assistências. E nesse ano pelo Vasco teve a pior temporada, com 2 gols e 3 passes, sendo muito mais um reserva, né? O que ficou ruim para ele foi a forma que ele saiu do Vitória na época pro Cruzeiro. Muita gente ficou chateado, mas ainda assim foi uma boa negociação. Acho que foi 15 milhões, né, de reais, 18, foi algo assim. No Vitória em 2017 foi muito bem, 11 gols e 6 assistências, até por ser um jogador revelado pelo clube, né? Eu acho que poderia ter uma facilidade nessa adaptação. Naquela ocasião, né, 6 gols e 6 passes na Série A de 2017 e logo depois no Cruzeiro já não viveu uma fase muito boa. Acho que vale o teste, até por ser um empréstimo, não ser algo em definitivo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também. Tem aqui mais um que é o Ronaldo, né, volante, que além do Vitória e outros clubes da Série A tem interesse. O Remo, Chapecoense e Mirassol teriam interesse na sua contratação. Jogador que viveu uma fase boa pelo Juventude em 2024 e pelo Bahia em 2020. Revelado na base do Flamengo, passou também muito tempo no Japão e não tem sido muito aproveitado no Inter. Ele até deu uma assistência na estreia do Campeonato Gaúcho, Internacional com um time misto, né? Ele jogou aí contra o Novo Hamburgo nos 90 minutos e deu uma assistência. Vamos ver, porque com vários clubes interessados, eu acho difícil o Internacional aceitar um empréstimo ou algo assim. Até por ter 4 clubes aqui só da Série A, eu acho que poderia até pedir uma compensação financeira por esse negócio. O contrato dele com o Inter vai só até o final de 2026, 29 anos. Vamos ver, né, se ele vai continuar tendo espaço no Inter ou se vai perder essa posição. Além também do David, outro que tem sido especulado para voltar é o Marinho. Ele até passou as férias, né, em Salvador e aí fez até treinos independentes, né, por exemplo, sem ter somente seu personal e tudo mais, pessoas da sua confiança. Terminou o contrato com Fortaleza, então está livre, diferentemente desse pacotão aqui que já foi especulado. Pelo clube foi muito bem em 2016, né? Até chegou a jogar junto com o David, naquela ocasião 21 gols em 43 jogos, poderia ter a chance de voltar ao clube 10 anos depois, agora com 35 anos. Eu acho que se fosse um contrato daqui para o final do ano, sem ser valores muito altos e tudo mais, valeria o teste. Já viveu uma fase boa no Fortaleza, por exemplo, quando ele chega, né, em 2023, no Santos nem se fala, né? Quando ele foi eleito Rei da América, ganhou até uma Libertadores pelo Flamengo, mas o grande destaque dele mesmo foi em 2020 pelo Santos. Pode deixar sua opinião aqui se você aceitaria ou não o Marinho de volta depois de 10 temporadas, né? Lembrando que naquela ocasião ele deixou o Vitória para ir para o futebol chinês, até por conta de uma boa proposta do ponto de vista financeiro. E o último aqui é o Vieto, que é um nome que está livre no mercado, foi oferecido ao Internacional numa pedida de 1 milhão de reais. Eu acho que ele não vai conseguir tudo isso e também o Internacional não demonstraria interesse, porque já tem muitos jogadores para essa função de meia/segundo atacante. Ele passou pelo Racing nesses últimos 1 ano, foram 39 jogos, 8 gols e 3 assistências, começa muito bem pelo clube e perde a posição de titular. Acaba que, por estar livre no mercado, né, pode pedir uma luva ou algo assim. É o nome que, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo detalhando um pouco mais. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, conto com a sua ajuda, com o seu like, para a gente continuar trazendo mais vídeos aqui para vocês e nos vemos numa próxima.